Fala turma, estamos aqui para mais um Doutores Podcast, aquele podcast voltado à saúde, empreendedorismo e altíssima performance. Eu e meu brother aqui, Wagner Rodrigues, estamos para tocar mais um hoje, né, Wagnão? Bora, Rogério. E hoje o cara aqui faz parte da nossa tríade aí, né? O cara é médico, é empreendedor, alta performance em tudo que ele faz. O cara é monstrão, cara. O cara manda bem. Dá Né? até raiva, né? Toda hora que você olha o story do cara, o cara tá treinando, o cara tá comendo as coisas fitness aí, trabalhando. O dia do cara tem mais de 24 horas. Se não for fake, né, mano? Talvez seja fake. Pode ser rede social, engana bastante, né? Bem, pessoal, antes de mais nada, vou passar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores aqui. Vamos começar aqui com a Infinity Jalecos. Esse parceiro nosso aqui tem jalecos e acessórios e roupas para todo mundo da saúde, né? Não é só dentistas, médicos, nutricionistas. Ele abrange toda essa galera aí. Inclusive aqui, ó, nossos scrubs bonitões aqui, ó. Infinity Jalecos. Top. Beleza? Só chamar eles aqui no @Infinity Jalecos que vai dar tudo certo aí. Outro dos nossos patrocinadores aí sou eu mesmo. Somos nós aqui, eu e Wagnão. Ó, chamar vocês aqui para o nosso próximo curso em julho. Temos curso em junho também, mas esse aqui é o nosso curso mega especial em julho. Será no Instituto Vioto nos dias 29 e 30 de julho. Não percam, facetas em resina ainda mais naturais, hein? Esse vai ser pancada. Vai ser pancada, ainda tem vagas ainda para doutores aí, para pacientes modelos. Então qualquer coisa, só chamar a gente aqui nos nossos arrobas. Mas vamos ao mais importante, que é o nosso convidado especial, mega especial. Hoje a galera vai curtir, hein, meu? Pessoal que está um pouquinho acima do peso, magrinho que nem eu aqui, fortão. O cara é especialista aí no emagrecimento, na preparação de atletas, alta performance, quer ganhar massa magra, quer perder peso. É esse cara aqui, Dr. Ahmed. Ninguém consegue falar meu nome direito, não adianta. Não foi isso, não? Ahmed. Então, primeiramente, boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Gostei muito aí de ver novamente um colega tão antigo meu e conhecer aí o Dr. Wagner, gente boa pra caramba. Então, assim, primeiramente eu quero agradecer o convite, eu gostei bastante aí de vir. Comentar sobre a minha rotina, deixar claro aí a minha vida completa aí, desde da parte de treinamento até a parte de instrução. Exatamente, a gente quer saber um pouquinho de você, né, cara? Vai sair falando como emagrecer? Vamos entender como chegou nesse ponto aí, né? Você é médico, né? Me fala um pouquinho aí. Isso, perfeito. Bom, para quem não me conhece, eu sou médico. Eu fiz clínica médica emergência UTI, era intensivista. E aí eu parti aí para essa parte de nutrologia, medicina esportiva, desde 2014. E sou coach, eu falo aí sobre a parte de consultoria, dentro não só da medicina, mas fora, porque eu conheço e treino muita gente, falar a verdade, dentro da parte da medicina esportiva desde os meus 14 anos. Então, assim, sempre estudou, sempre gostei da parte de treinamento, mas era meu hobby. Então, eu acabei que entrando aí nessa área por hobby e a vida me levou para esse destino. Então, tem toda uma trajetória específica disso, né? Eu me formei entrei na faculdade em 2007, me formei em 2012 em medicina. Coordenei clínica médica em vários hospitais do SUS aqui da Zona Leste, a gente está na Zona Leste de São Paulo. Então eu coordenei muito hospital, tratando muita gente em sala vermelha. Então acabei que tomei conta da coordenação de salas vermelhas, né? Sala vermelha, sala de emergência, que a gente fala que é aquele pior tipo de paciente mais grave que existe. Então eu comecei coordenando Santa Marcelina do Itaim Paulista, Hospital do Pimentas do Bom Sucesso, Hospital de Setúbal. Eu tratava aqueles pacientes mais graves e, como eu sempre treinei, em 2014 fui convidado à diretoria de um hospital, Hospital Independência em São Miguel. E aí eu iniciei minha pós-graduação em nutrologia, depois medicina esportiva, nutriendocrinologia, entrei nessa parte de metabolização. Comecei acompanhando desde 2014 atleta de alta performance, comecei acompanhando emagrecimento, virei expert em emagrecimento. Então hoje tenho minha clínica aqui no Tatuapé, no Anália Franco,
E eu faço tanto a parte de hipertrofia, ganho de massa muscular, quanto emagrecimento. Então eu trato de média e alta performance aí dentro da minha clínica. Show. Doutor, fala para mim uma coisa. Como que foi a mudança de chave, essa virada de chave sua? Você estava falando que ficou bastante tempo nessa parte clínica, né, de hospitais, coordenando, trabalhando ali, linha de frente. E quando você falou assim, meu, eu não quero mais mexer com isso, eu quero para a área esportiva, quero cuidar da prevenção do paciente, por que foi isso? Eu sei que você sempre gostou dessa área do esporte, né? Mas primeiro você estava ali na área clínica, né? Como que foi, onde foi essa virada aí? Que fase que foi? Perfeito. Ao começar na medicina, né? Eu não sou de família médica, então eu decidi fazer medicina. Eu vim de um bairro bem de periferia do estado de São Paulo. Eu nasci no Itaim Paulista. Quem conhece, alô, Itaim Paulista. Então eu vim de lá, nasci no Itaim Paulista. Eu nasci numa família que não tinha convênio, nenhuma estrutura aí boa de saúde. E depender do SUS era muito difícil. E aí um certo dia eu tinha alergia, né? Tenho, né? Não tinha não. Então eu tenho alergia a dipirona, antialérgicos não esteroidais, hormonais. Eu tenho angioedema. Já ouviu falar em angioedema? Certo. É edema de pálpebra superior e inferior. Então, normalmente, às vezes costumo prescrever também anti-inflamatório. Começou a inchar edema, é uma reação alérgica. E aí eu tinha, desde criança, só que descobri tomando remédio. Fiquei com dor de cabeça, minha mãe foi me dar um remédio. Começou a acontecer sempre. E aí, quando eu tinha 12 anos, aconteceu que eu tomei algum remédio, não me lembro na época, mas inchou meu olho. Eu tive esse inchaço, né? O edema, angioedema de pálpebra superior e inferior. Minha mãe correu e me levou num SUS que chama Alto Alpa, é um postinho que tem na Tiburcio de Souza, lá no Itaim. E aí o que acontece? Eu cheguei lá, quando eu entrei dentro, eu lembro da cena. Aquilo foi uma cena que eu nunca esqueci na minha vida. Minha mãe me levou correndo lá dentro, meu filho tá com o olho inchado e tal. A enfermeira, não, senta aqui. E aí minha mãe preocupada tal, eu falei que tava com edema de glote. Na época eu não sabia, eu era criança, mas eu estava com uma bola na garganta, desesperado para respirar. E aí, chamaram um médico, correndo, o médico veio numa calma, entra aqui no consultório, nem olhou pra minha cara direito assim e fez assim. Toma aqui um antialérgico. E me mandou pra casa. E minha mãe falou, não, peraí, começou a fazer um escândalo, ele tem que tomar algum remédio aqui na veia. E a minha mãe não sabia, ou seja, eu poderia ter tido uma anafilaxia naquele tempo, então por uma reação alérgica, só que eu fui mal assistido, porque era uma madrugada, era meia-noite, o médico estava descansando, não sei, não lembro muito bem, mas a minha mãe fazendo um escândalo, eu comecei a discutir com o médico, ele não estava dando atenção, falando, aqui tá inchado. E naquele momento eu decidi ser médico. Eu falei, vou fazer medicina. Eu quero ser melhor do que esse cara. Eu vou assistir, vou salvar vidas. E eu decidi salvar vidas. Eu falei, vou ser médico. Quando eu falava para os outros, na minha periferia, eu falava, eu quero ser médico. Todo mundo falava, médico lá, eu não conhecia nenhum médico. Não tinha ninguém que saía dali que tinha condições de fazer medicina. Então, eu entrei numa faculdade com 17 anos em Santos. Me formei em Santos, fui para Santos, morei em Santos. Fiz medicina em Santos. Fiz a faculdade em 2007 até 2012. E aí, quando eu me formei, a primeira ideia que eu tive foi o que você me perguntou. Eu falei assim, se foi ali, eu poderia ter ido para qualquer lugar, mas foi ali que eu tive um mau atendimento, eu quero voltar para ali para fazer o diferencial. Atender a minha periferia da melhor forma. Eu falei, eu vou atender do jeito que eu não fui atendido. E eu fui trabalhar ali naquela região. No mesmo bairro que você morava, inclusive. Perfeitamente. Né? Eu comecei a trabalhar naquele bairro e aí começaram a perceber que eu era um médico bom. E eu fui levado até o Santa Marcelina, que era o melhor hospital ali da região. Quando eu entrei no Santa Marcelina, me colocaram já como coordenador por conta eu saber já entubar, pegar acesso central. Eu fui um bom estudante de medicina. Então eu sabia o que eu estava fazendo. E aí eu percebi que muitos médicos se formavam na faculdade e não tinha aquela estrutura já, o embasamento e a prática clínica. Eu tive uma prática clínica excelente, que eu fiz a Santa Casa de Santos, que a Santa Casa de Santos, o hospital, é a primeira Santa Casa da América Latina. Isso é um hospital Foi de muita a residência. Foi meu internato. Residência a gente faz depois. É especialização. E aí eu fiz um internato lá, que é o 5º e o 6º ano da área médica. Legal. E aí eu vim já com uma prática clínica muito boa. Aí eu entrei no Santa Marcelina, eu fazia de tudo. Aí eu, de repente, me tiraram de lá e resolveram falar, tem um hospital muito bom, me levaram para Pimentas.
Ao mesmo tempo eu estava prestando a residência e eu passei em clínica médica. Eu falei, vou fazer clínica médica, eu estou na área médica e tal, eu quero fazer dentro dessa área. E aí eu peguei e comecei a fazer a clínica médica e coordenar o hospital ao mesmo tempo. Então eu comecei a coordenar na época o Hospital do Pimentas Bom Sucesso, o Santa Marcelina, ao mesmo tempo. E eu fazendo a residência de clínica médica. Eu cheguei a ficar 72 horas dentro de um hospital. Eu ficava muitas horas dentro do hospital, era plantão pela residência, que é de graça, pelo SUS, e o que eu tinha que ganhar para sobreviver. Então, assim, era uma correria assim, muito intensa, e eu queria ser o melhor médico ali dentro. E eu tomava conta. Então, eu tenho uma história muito profunda. O que aconteceu? Eu coordenando o hospital, tinha mais de 400 médicos, eu criei OS, Organização de Saúde, e eu coordenando com 2 sócios. Em 2015, aconteceu uma coisa muito intensa na minha vida. O que aconteceu? Eu, de tanto trabalhar, naquela rotina de trabalho tão intensa, eu absorvi uma bactéria que ela está no ar, é como se fosse a Covid. Ela é por gotículas também. Eu absorvi a tuberculose. E aí com tuberculose, a gente, como se lidar muito com um paciente em sala vermelha, eu já tinha uma resistência pulmonar grande. Sim. Ela se alojou no meu intestino. E aí quando se alojou no meu intestino, ela fez uma brida intestinal. Então eu era o chefe de sala vermelha e aí eu comecei a ter dores abdominais. E nisso, nessa época, foi em 2014, eu comecei a ter tanta dor abdominal que eu falava assim, meu, o que é isso? Fazia uma tomografia, não tinha nada. E não achava, não encontrava, porque essa brida, ela estava no intestino, só que ela tinha um processo granulomatoso em cima. E aí ninguém achava. Olhava, o radiologista olhava a imagem, doutor, não tem nada. E aí um certo dia eu tive uma dor intensa, eu fui internado dentro do hospital, me isolaram dentro de UTI e abriram minha barriga. Caramba. Então eu falo assim, eu tenho uma cicatriz de guerra, eu gosto de mostrar ela. Porque é o seguinte, antes eu não mostrava, eu tinha vergonha, mas eu tenho essa cicatriz de guerra. Abriram pra ver, porque abriram exame pra ver, não mostrava. Cirurgia branca. Chegaram lá, olharam para aquilo ali e falaram, uma brida intestinal. E o que aconteceu? Eu operei e fui pro quarto. Só que já ouviu falar em tuberculose, ela consome. Eu fiz essa cirurgia 5 vezes. Eu perdi 40 quilos. Eu fiquei só pele e osso. E naquele momento, entre a vida e a morte, eu posso falar para vocês assim, eu estava dentro de uma sala vermelha e o médico chamou meus pais e falou assim, ele não vai passar dessa noite, eu acredito. Eu só estava em pele e osso. E aí as freiras, que era a irmã Monique, as freiras donas da rede do Santa Marcelina, as 4, fecharam todos os hospitais e decidiram fazer o quê? Fazer o seguinte, vamos fazer uma reza. Por isso que eu não sei se todo mundo aqui que está assistindo também acredita em Deus, mas é assim, a fé, se não acredita em Deus, tem a fé. Fé é uma coisa muito importante. E é o que eu sempre falei na minha vida. Fé é mais forte e mais intenso. A energia da fé é mais intensa que tudo. E foi naquela noite que fizeram uma reza dentro do hospital. Pararam o hospital, fecharam a porta do hospital. E foi as freiras, tudo pro Santa Marcelina, eu estava no Itaim. E fizeram onde eu nasci, na região que eu nasci. Eu estava lá e fizeram uma reza dentro do hospital. Lá dentro do Santa Marcelina tem como se fosse uma igreja. Eu fui criado como muçulmano, eu não entendo muito dessa parte. A minha religião era outra, sou filho de libanês. Sim. E aí fizeram uma reza toda lá, e nessa noite eu acordei de manhã e comecei a ter melhoras. E de lá, quando eu saí, eu decidi assim, falar, eu não vou mais cuidar do paciente nos 45 do segundo tempo. Porque eu absorvi essa tuberculose intestinal, que fica vivo um paciente a cada 1 milhão, tá? Isso já é difícil ficar vivo mesmo. Por quê? Aí eu saí de lá e falei assim, não quero mais salvar esse paciente em sala vermelha. Porque eu absorvi essa tuberculose, porque eu entubava muito paciente. Mendigo mesmo. Eu falava sim. Mendigo chegava e falava, não vou deixar morrer. Porque tem médico, filhinho de médico, alguém assim, que já tem aquele negócio de não colocar a mão na massa. Entendi. E aí eu falava assim, eu queria salvar vidas. E eu entubava todo mundo, queria salvar todo mundo. Ficava acordado a noite inteira, não descansava. E aí eu peguei a tuberculose intestinal. Aí quando eu comecei a ter melhora, em 2 meses, comecei a engordar de novo, eu falei assim, 2014. E você ficou internado quanto tempo? Eu fiquei internado quase 2 meses, passei por 5 cirurgias. E aí eu me afastei durante... Não foi só essa cirurgia, então, teve mais 4. Foram 4 cirurgias abdominais. Abriram por cima de onde abriram, foi a laparotomia. Então fizeram essa laparô
5 vezes. Fizeram 4 vezes Caraca. para tirar a brida intestinal e uma vez para fazer depois uma hérnia de parede abdominal e tirar minha vesícula. Porque eu tive cálculo na vesícula por conta do emagrecimento tão intenso no começo. Então, assim, a partir dali eu falei, eu não quero mais salvar vidas na sala vermelha. Por quê? Salvar vidas na sala vermelha tá aos 45 do segundo tempo. Eu falei assim, eu quero salvar vidas antes. O que seria isso? Trazer a longevidade, qualidade de vida para o meu paciente. Ou seja, ele entender que ele tem que viver mais e deixar de chegar naquele momento. Que nem eu gosto de pegar muito nisso daqui. Ó. Qual é o paciente que mais chega na sala vermelha? É o que tá com dor. Chuta, a gente está dentro de uma sala vermelha aqui agora. Acabou de entrar o SAMU ali empurrando na porta. Qual é o paciente que chega mais na sala vermelha? O cara que tá infartando, que sofreu acidente, que tá com PA alta. Qual? Cara, acho que já falou todos aí. Né? Ó, AVC, vou te falar, AVE. eu faço essa pergunta dentro da minha sala, porque vocês estão na área de saúde. Sim. As pessoas são leigas, vocês acertaram uma parte, eu vou explicar. A gente está numa sala vermelha, eu faço essa pergunta dentro do meu consultório diariamente para os meus pacientes. Sabe o que eles falam? Tiro, porrada, bomba, facada, politrauma. Eu juro, só sabe falar isso. E aí eu paro, eu faço assim, é sério? Eu pergunto para todos, é raro alguém acertar. E aí eu falo assim, quem não está na área da saúde não sabe que chega numa sala vermelha. E eu falo, o que chega na sala vermelha? 80% do que chega numa sala vermelha é infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, AVC. Ou seja, como que esse paciente chegou até isso? Aí a gente tem que pensar antes. Como que ele chegou a infartar? Como que ele chegou a ter uma Você AVC? resolveu fazer uma reversa Qual ali. que é o Né? histórico de saúde desse paciente? Né? Justamente, qual é a patologia que ele já tinha, quais as comorbidades que ele já tinha, que doenças associadas ele vinha tratando e por que ele vinha tratando. E aí eu tava ali, o cara chegava infartado, vamos lá, trombolizar, ligar para a hemodinâmica, vamos fazer o cateterismo, AVC, vamos lá, ateplase, fazer a medicação, segura, liga para o neuro, vamos colocar ele, tem que drenar, é AVC ou AVCH, é hemorrágico, é isquêmico, tem que saber e conduzir o caso. Eu conduzia, legal. Só que o problema ali é que eu falo o seguinte, imagina que a maioria dos meus pacientes eram homem, que o homem sempre se cuida menos. A mulher vai no ginecologista. Aí o cara chegava... E aí ele chegava, o SAMU levava, porque se você passar mal no meio da rua, o SAMU vai te levar pro SUS. Não interessa você ter um convênio top do Albert Einstein, Sírio-Libanês. Vai levar pro SUS, é o hospital mais perto, corre pro médico. Aí chegava lá, o paciente olhando para mim, doutor, eu tenho muito dinheiro, me transfere, eu tenho um convênio top. Eu falo, amigo, se eu te transferir daqui pro outro hospital, que aqui você é meu, você é um paciente que depende de mim. Se eu transferir você, eu sabe o que vai mudar daqui para o Albert Einstein? Eu já trabalhei no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, eu já trabalhei na Beneficência Portuguesa, eu falo, vai mudar só uma coisa, o colchão que você está dormindo aí, você está deitado. É o colchão que você está deitado. Só vai mudar isso. Porque aqui, quem vai conduzir o caso é o médico. Graças a Deus você está numa pessoa boa, eu estou preparado para salvar a sua vida, e assim, só reza, porque você tem que ter fé, fé que você vai melhorar. Eu sempre salvava? Não. Então, às vezes o paciente ia embora. Então, quando aconteceu isso comigo, o que eu decidi na minha vida? Eu falei assim, eu vou salvar vidas antes de chegar numa sala vermelha. Trabalhar com a prevenção. Trabalhar com a prevenção, perfeitamente. Conduzir o quadro para o pessoal ter mais longevidade. Aí eu falei assim, eu vou fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o paciente, ele é obeso? Vamos emagrecer. Para ele não ter uma síndrome metabólica, não virar diabético, não virar hipertenso. Se você parar num postinho agora e você ver as receitas do SUS, o Brasil é maravilhoso. Ele dá medicamento de graça. É maravilhoso. Quantos países fazem isso? E o pessoal reclama. E o atendimento também, né? E aí eu falo assim, eles conseguem conduzir uma coisa boa aqui dentro do Brasil, não ruim. Só que assim eu falo, a maioria da população chega no SUS e pega remédio de pressão e de diabetes. Pressão e diabetes. A maioria. É ou é hipertenso ou é diabético. Como que você chegou a ser hipertenso diabético? É essa que é a pergunta. Como que você chegou a ser hipertenso diabético? Você resolveu, então, tratar essa galera para que não chegasse lá, né? Com esse Perfeito. tipo de problema. E aí você juntou também com esse seu lado do esporte, né? Você curte esporte. Já fazia o Quando que eu gostava, pensei né? nessa parte, eu sempre treinei. Você sabe, desde os 14 anos. Para quem não sabe aqui, o Rogério foi um dos meus gatilhos de gostar de musculação. Ele
Ele conduzia... Ele dava aula de axé lá também, né? Mas não era pra falar essa parte. Eu ia era, falar que ele dava aula de alongamento, de balé. Eu tive academia de musculação por muitos anos e o doutor foi aluno nosso lá. De adolescência para eu tinha 17 anos, né? Quando eu treinei lá. Eu lembro que numa época você já estava fazendo medicina, nas férias você subia, treinava um pouco e tal. Perfeito, né? Eu subia porque a casa da minha mãe lá no Itaim, eu subia para casa dela, e aí eu falava, melhor academia era do Rogério, né? Do Itaim Paulista era academia mais 3 andares, ele tinha uma academia de uma puta de uma estrutura top. Mais ou menos. Aí chegava lá, eu era duro, era o único cara que deixava eu treinar de graça, né? Eu não tinha R$1, porque eu fiz a faculdade comendo miojo e steak. Eu comia miojo e steak porque era 49 centavos, o miojo 49 e o steak. Não tinha R$1 no bolso. E aí eu subia pra São Paulo, meus amigos do Itaim Paulista. Mas aí o cara tava frangão nessa época? Ou já tava fortinho, ele sempre treinou, né, cara? Ele ficava me olhando sempre, desde aquela época. Não posso falar todos os detalhes, né? Mas aí vamos lá. Aí você já passou por essa fase aí difícil da sua vida, de muito trabalho, depois do problema de saúde. Depois você juntou um pouco com esse lado do insight que você teve, né? Falou, poxa, não quero mais trabalhar com o paciente na reta final, né? Eu quero cuidar das pessoas, quero cuidar dos meus pacientes para que não chegue nesse ponto, ou quando chegar, que chegue numa fase muito longe, numa velhice, né? Uma velhice bem longínqua, né? Então aí você juntou esse insight que você teve, você juntou com essa questão do esporte que você sempre curtiu, e aí você montou a sua clínica voltada ao quê? Emagrecimento, ao ganho de massa, para o cara magrinho também, né? Você não ia deixar uma parte do público de lado, né? Você queria resolver a questão, acho que imagino de primeira instância, assim, da pessoa que estava mais obesa, né? Estava mais gordinho, que isso vai interferir diretamente na saúde, né? Mas você também não queria deixar de lado o pessoal da estética, né? Como que foi essa parte aí? Funciona assim, quando tudo isso aconteceu que eu contei, em 2014 para 2015, eu fui convidado, então eu voltei, tinha tuberculose intestinal, estava tratando, tomei antibiótico durante 1 ano, porque para tratamento de tuberculose é um remédio que chama Cocicip, é etambutol, rifampicina e isoniazida. E aí você faz a associação desse medicamento e você tem que tomar ela durante 1 ano. Inclusive eu estou com um paciente, ele está com tuberculose cerebral. Ele faz acompanhamento comigo de reposição hormonal e tudo mais e está tratando tuberculose cerebral. E aí está bem, assim, tranquilo, fazendo tratamento e está muito, muito saudável. E aí, a partir daquele momento que eu estava tratando com antibiótico, eu tive uma deixa na minha vida. Eu fui convidado à diretoria de um hospital. E aí, o que me trouxe a diretoria? Quando eu fui para lá, eu parei de fazer aqueles plantões loucos, ia cuidar de 3 hospitais na correria. E aí, quando eu entrei no hospital, eu saí de todos os outros. Isso aqui fez eu largar todos os SUS, ninguém acreditava, porque eu tinha muitos médicos. Quando eu entrei nessa diretoria, eu decidi fazer medicina esportiva, pós-graduação, fui para nutriendocrinologia, nutrologia esportiva, fui emendando uma pós-graduação na outra. Eu fiquei 7 anos. E aí, eu estava no meio da pandemia, já fazia 7 anos que eu estava no hospital, a pandemia em 2020 para 2021. Eu no meio da pandemia, me chegando o paciente, eu estava acostumado com sala de emergência dentro do hospital, eu era diretor. Então chegando o quê? Só que eu visitava todos os quartos na enfermaria UTI. Então chegava mais o quê? Infarto e o AVC. E aí eu comecei a perceber que no meio da pandemia não chegava mais esse paciente. Porque o paciente também não estava fazendo mais exercício, estava fazendo mais nada, não estava com estresse. O estresse que é uma doença horrível. Então ele estava dentro de casa e aí ele pegava mais Covid. O que mais chegava no hospital era Covid. E eu comecei a perceber que estava tendo muito paciente ali, Covid. E aí eu falei assim, vamos salvar as vidas dentro da área da Covid. Só que existia protocolo? Não. E aí eu comecei a entender que médicos começaram a receitar medicações que não existia um protocolo certo. E aí eu percebi uma coisa, que tinha muito recém-formado também, que saía de faculdade e que estavam trabalhando loucamente. E aí um certo dia, foi o dia que eu decidi ir para a área do emagrecimento que você me perguntou. Eu parado dentro da minha sala, que eu era diretor, entrou a enfermeira, doutor, preciso falar com você. Falei, claro. Aí ela entrou, e aí ela falou assim, a médica que está lá na sala de emergência, ela não está entubando a paciente, está saturando 60%. Tem como você avaliar? Eu falei, pô. Abaixo de mim tinha um coordenador,
abaixo desse coordenador, chegaria a plantonista, e ela é uma médica. Se ela pegou uma sala de emergência, ela tem que conduzir o quadro. Eu subi lá, quando eu fui avaliar a paciente tinha que ser entubada, eu peguei a enfermeira e falei, vai ambusando, aqui ó, deixa a paciente aí pelo menos vias aéreas, a primeira coisa que a gente sabe de um ACLT, um ATLS. Então assim, comecei a conduzir o quadro, cheguei na médica e falei, amiga, vem cá, minha colega, você não vai entubar? Aí ela virou assim, eu não sei entubar. Eu falei, você o quê? Ela, não sei entubar. Eu falei, você não sabe entubar? Você pegou um plantão de emergência e você não sabe entubar. Eu falei, então vai embora. Se fosse a minha mãe aqui, eu te mataria. E aí, pelo menos chamar alguém, né, para fazer o trabalho. O ela enfermeiro ficou também desesperada, faz. porque ela pegou, não, enfermeiro não pode. não pode? Entubar Não pode. é apenas o médico. E aí eu fui lá, entubei a paciente, mandei a médica embora para casa. O coordenador chegou e tomou conta do plantão. Eu desci, aquilo mexeu com o meu psicológico. Eu falei, não, peraí, não dá. Então, ou seja, porque assim, vai mudar, vai ano, e depende só do ser humano. Ele saber conduzir, se ele quiser conduzir, se ele souber a tratar, e a gente não está tratando qualquer coisa, está cuidando da saúde. Aí eu decidi falar assim, e eu já atendia, desde 2015 eu comecei atendendo 2 vezes por semana, atendia no ambulatório em São Miguel, lá na região, e eu atendia emagrecimento e hipertrofia. E aí eu falei assim, eu vou para essa área e vou mostrar para as pessoas que a Covid, ela não é dependente na hora de chegar ao quadro, infectar o pulmão e parar no hospital. Mas não tem a vacina que vai apenas te proteger. O que vai mais proteger você é o seu quadro imunológico. Se você tiver um quadro imunológico bom, se você tiver com uma imunidade boa, você não vai pegar nenhuma doença. É aquele negócio de você estar com imunidade boa para não absorver nenhum quadro de nenhuma doença. Ou se você absorver alguma doença... De uma maneira mais branda. Tá mais preparado. Mais preparado. Então qual é o paciente que morria na pandemia? Era o paciente que era hipertenso, Sedentário. que era diabético, sedentário, obeso, que pegava a Covid. Sim. Ou seja, se você já tem problemas e comorbidades, se você pegar uma outra doença, aí faz uma bola de neve e você não aguenta. E aí eu decidi fazer o quê? Eu falei, gente, eu preciso conduzir mais esse quadro antes de chegar aqui no hospital. E aí eu decidi fazer a minha clínica aqui no Tatuapé, no Anália Franco. Aí eu abri a Medical Prime. Quando eu abri a minha clínica, foi dia 30/6/2021, no meio da pandemia. Lockdown, todo mundo dentro de casa, usando máscara. Eu abri a minha clínica e aí eu tinha muitos pacientes que me acompanhavam no ambulatório e dentro do hospital bastante gente. Eu falei, não sei se vai dar certo, mas quando eu falei assim, minha clínica está aberta, aí de lá para cá, conduzindo o paciente da melhor forma, ele vai procurar você. E aí eu comecei a tratar, e graças a Deus eu falo que dentro da minha clínica, eu tratei Covid no meio da pandemia, eu tratei alta performance, eu tratei atleta, e era uma mistureba de pessoas. Porque, doutor, eu fiquei ruim pós-Covid, o que eu faço? Faz um check-up, vai fazer um exame de sangue agora, coleto dentro da minha clínica, faz o exame de sangue agora, olhava a imunidade do paciente, não, está faltando vitamina D, está faltando vitamina C, você vai fazer complexo B, agora. Eu comecei a comprar isso tudo injetável, por quê? Qual é a melhor absorção? Oral, metaboliza, fígado, rim, você vai fazer injetável, você vai fazer na veia, você vai fazer medicação aqui agora, eu vou cuidar de você, vem aqui amanhã. E aí eu comecei a entender que nenhum médico fazia isso, não conduzia o quadro assistindo o paciente. Eu falei, eu quero assistir meu paciente, eu quero cuidar dele. O atleta também estava jogado. Por quê? Quando o cara quer tomar as paradas Danone, que nem meus atletas falam, que não quer tomar os Danone, ele vai procurar quem? Ele vai procurar o coach. Ele vai procurar... e da onde que saiu o coach? Saiu de uma prática clínica, do cara conduzir para falar, esse mais esse é bom, aquele mais aquele, mas não. Existe uma literatura para isso. Então hoje eu conduzo pela literatura. Por dia sai 18 estudos que eu e todos os médicos da área esportiva têm que fazer, 18 estudos por dia para a gente se atualizar. Que a galera então, assim, quer o atalho, né? É imediatista, né? Justamente, mais, de hoje para rápido, amanhã. né? O amigão fortão da academia, né? Que arruma os negócios, né? O que você faz aí, cara? Aí eu abri a minha clínica e aí comecei a conduzir esses quadros e paciente que na época da pandemia era mais obeso. Então hoje eu tenho na minha clínica paciente que emagreceu 70 quilos,
60. Eu tenho paciente que mudou de vida. Sem e não só bariátrica, isso, né? sem bariátrica. Sem bariátrica. Sem bariátrica. Dieta. Eu tenho paciente bariátrico também, que assim, o bariátrico... E a clínica lá é multidisciplinar também. Multidisciplinar, Sim. justamente. Mas o bariátrico é aquele negócio que eu falo assim, existe a bariátrica, é um tipo de tratamento que eu também trato. Mas o paciente tem que ter uma condição para tratar. Você imagina que o bariátrico, ele decide fazer a bariátrica. Tá, ele fez a bariátrica. Fez a sleeve ou a bypass. Ele fez a bariátrica, e aí? Ele emagreceu? Não. Ele precisa se preparar para fazer essa bariátrica e ele precisa fazer o pós-operatório. Então ele é um paciente que ele precisa ser mais assistido do que o que não vai operar. Porque é uma cirurgia de alta intensidade ali e complexidade. É uma cirurgia que pode dar para ele aí falta de vitaminas no corpo, porque não absorve mais ferro, vitamina B12. Então ele tem que fazer uma reposição e um acompanhamento médico muito sempre, mais. Né, e é para sempre, pro resto da vida. Tem uma má absorção intestinal. Sim. Então, assim, a parede do intestino já não consegue absorver a mesma coisa de uma pessoa que não fez a cirurgia. E aí eu explico hoje dentro da minha clínica, eu falo assim, eu sou coach. Por quê? Eu já vim lá de trás treinando, eu me aperfeiçoei, só que hoje eu entendo que eu trato a clínica médica, hipertrofia e o emagrecimento de uma forma diferenciada hoje dentro da minha clínica. Por quê? Porque eu sei o que é o pior tipo de paciente e eu sei aonde você deve chegar para ter qualidade de vida e longevidade. E é o meu trabalho que eu faço hoje na minha clínica. Então vamos para a prática aí, Ahmed. Vamos pegar o gordinho, o cara que está um pouquinho acima do peso, né? Ele te procura lá e como que funciona assim? Como que ele começa com você? Quais são os protocolos? Existe um prazo para você conseguir dar um resultado expressivo ou esperado? Como que é o seu protocolo hoje? Eu sei que vai variar de indivíduo a indivíduo, vai variar idade, peso, uma série de questões, né? Mas me fala assim, me faz um compilado assim de uma média geral, como que funciona, até mesmo, né, o pessoal que está nos assistindo agora ou futuramente que vê essa entrevista e quiser procurar o doutor e quer emagrecer, como que ele vai proceder? Como que vai funcionar esse programa na clínica, hoje Clínica Pump, né? Clínica Pump. Como que vai funcionar esse protocolo de emagrecimento lá, doutor? Você gordinho, presta atenção nisso daqui. O gordinha também. O gordinho, né? Ou gordinha. Então assim, a gente fala, você que está com a síndrome metabólica, primeira coisa, você precisa passar por uma bioimpedância e saber o quanto que está de errado na sua vida. Aí você vai aprender a partir desse momento a emagrecer. Para emagrecer não existe varinha mágica. Eu vou te falar os 5 critérios para emagrecer. Boa. Esse dá corte, hein? Vamos lá de novo. 5 critérios para você emagrecer, gordinho. Primeiro critério. Qualquer célula é dependente de oxigênio. Então, você está vivo, você tem que oxigenar. E não é apenas respirar, é oxigenar. Ou seja, você está parado, puxar bem o ar e soltar. Segundo critério, hidratação. 70% do seu corpo é água. Se você não reidratar esse corpo, então de 40 a 50 ml por quilo. Então você tem que fazer esse cálculo. Pesando aqui uns 80 quilos, vai dar uns 4 litros de água, não é 2. A maioria responde 2. 2 é o mínimo. Terceiro critério, dieta. Você é aquilo que você come. Então, comeu. Quarto critério, gastou. Ou seja, você faz um consumo calórico, você tem que ter um gasto energético. E quinto critério, descanso. Você só regenera uma célula no descanso. Ou seja, oxigenou, hidratou, soube comer, e é comer certo, fazer dieta. Sabe qual é a diferença de fazer dieta? Você faz dieta? Já fez? Mais ou menos. Faço. Você faz? A alimentação não é ruim, não. Você tem uma balança na sua cozinha? Eu tenho no meu quarto. Seu quarto não, uma balança de cozinha. Ah, de cozinha? Para pesar o alimento. Nunca fez dieta. Você nunca fez dieta. Não. Dieta é pesar comida. Então, ou seja... Não é só pesar, né? Não, é pesar pesar comida. Eu vou comida. pesar lá 1,5 kg e vou comer. Não, Pesar a quantidade certa, né? pesar a comida, pesar a quantidade certa. Sim, Porque sim. assim, o pessoal acha assim, não, doutor, eu como alface e filé de frango. Não, você pode estar comendo saudável. Comer saudável é uma coisa. Você tem que saber fazer a dieta. Quantas 1000 calorias você está consumindo diariamente? Sim. Qual é o padrão? Aí você vai saber o gasto energético. Existe um balanço para isso. A gente faz uma bioimpedância. Então a gente faz uma bioimpedância... personalizado, né? Não, Cada sim. pessoa... Mas só emagrece quem faz déficit calórico.
Não existe outro critério de emagrecer. Existe medicação para emagrecer? Existe. O que ela faz? Ela auxilia. Geralmente inibe a vontade de aproveitando comer, né? um pouco. Isso já são medicações que inibem o apetite. Sim. Mas existem aceleradores metabólicos, termogênicos, existe uma ação de vários medicamentos que a gente pode usar. Um inibidor de apetite é um dos tipos de medicamentos que vai auxiliar, ele vai acelerar o processo. Mas o principal, déficit calórico. Quer emagrecer? Quer emagrecer, gordinho? Déficit calórico. Não existe. Se você não fizer déficit calórico, como é que faz déficit calórico? Comeu, queimou. Comeu quantidade baixa, tem que queimar. Doutor, explica pra gente aí a questão do... Como que chama? Basal, né? Taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal. Como que funciona isso daí? Eu sei que por alto, cada um tem uma taxa metabólica, né? Digamos que a minha seja 2.000 calorias sem atividades. Seria isso? Uma atividade normal, trabalhando. Essa é a sua basal, ou seja, num padrão de 24 horas, você tem um gasto calórico de 2.000 calorias. Como que você quer fazer? Você quer perder peso ou você quer ter uma hipertrofia? Você quer ganho de peso? Por exemplo, eu estou no bulking. Existe um bulking e um cutting para o atleta. Eu estou no bulking. O que é o bulking para mim? A minha metabólica basal, vou me dar como exemplo que é mais fácil. Então a minha metabólica basal, na minha última bioimpedância, deu 2.200. Quer dizer, se você parar de treinar, somente Dia a trabalhar dia a dia, comer, Dia a dia. dormir, atividades normais, você comer 2.300 calorias, você Tem tá... platô. Não, a sua é 2.200, não é que você falou? 2.200. Então, se for 2.300, só um detalhe mínimo, você já começa a querer ganhar peso. Ganhar peso, justamente. Porque se você tem comer 100 tá consumindo calorias mais do a que está mais gastando. do que o seu organismo queima. Perfeito, né? Exatamente. é isso, né? justamente. O ideal é consumir Menos. e Fazer o déficit gastar calórico. mais. O déficit calórico é Você você fa- gastar mais do que você consome, certo? Você gastar mais do que você consome. Sim. Perfeitamente. Então você tem que fazer um déficit calórico, consumir menos calorias ou você consumir a sua basal, só que gastar mais, o que é muito mais difícil. Para você fazer isso, você tem que fazer pelo menos exercício, um cardio pelo menos umas 3 vezes no dia. Então é muito difícil você ter a queima maior. Você consumir 1.000 calorias, queima 1.000 calorias, sobe em cima de uma esteira e corre durante 30 minutos. Você vai queimar 500 calorias, no máximo. Chega isso? Correndo. Correndo. Aí você vai queimar no máximo. Agora, mas é muito difícil. Muito o que ninguém difícil. faz. O que é isso? O que ninguém faz. Corre pelo menos no volume 10 lá. Então, assim, é muito difícil realmente você ter uma queima calórica com alta intensidade. Quase nem é mais um atleta. Mas outra coisa também sobre perda de peso em relação à corrida e tal, você caminhando 30 minutos e correndo 30 minutos não difere muito a quantidade de calorias que você queima. Difere? Pouca coisa. Pouca coisa. Não né? é você correndo e andando, é lógico que correndo você vai ter um gasto calórico um pouco mais alto. Mas não é muito. Mas né, não é muito, não faz uma diferença tão significativa. Existem estudos também que comprovam que você fazendo a musculação e, por isso que a gente pega muito no pé da hipertrofia, e fazendo o cardio, o exercício aeróbico, você tem uma queima muito maior do que apenas fazer 2 horas, tipo, você fazer 40 minutos é muito melhor do que se fazer 2 horas só de cardio. A musculação é muito mais comprovada em queima calórica do que apenas o cardio. Mas o ideal ainda era mesclar a musculação com um pouco de cardio? Com certeza. O cardio está no nome. Cardio, coração. É bom para o coração e para a circulação venosa. Então eu vivo falando isso. Falo, quer viver, quer ter longevidade? Cardio todos os dias. Então não tem desculpa. E aí o que é todos os dias? Eu falo muito isso no meu consultório. Quantos dias na semana você treina ou faz um cardio? 5 vezes, né? Sábado, domingo não. Ou 6 vezes, o dia de descanso. Quem inventou esse dia de descanso? Não tem dia de descanso. Por quê? Você só descansa quando você está cansado. Você só descansa quando você está cansado. O estresse tem descanso? Tem, se você for viajar. Aí aconteceu alguma coisa, você já estressou. Mas, doutor, me fala uma coisa. Quando a gente pega de uma maneira muito incisiva, assim, que treinar todo dia, você acha que não acaba, com o passar do tempo, estressando o paciente, ele acabando desistindo por essa atividade muito intensa? Eu sei que alguns vão se apaixonar no caminho aí, mas a tendência natural é que as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Quando isso é dosado de uma forma um pouquinho mais branda, você acha que tem uma maior adesão
desse público ou não? Quando você intensifica, o público tem uma adesão maior. O que você acha sobre isso? É assim, Pela sua experiência clínica, sim, né? claro. É assim, o paciente que se apega à musculação e que ama a musculação é aquele que tem resultado. E para você ter resultado, é que nem eu falo, o paciente chega no meu consultório e fala assim, eu treino. Eu falo, que ótimo, já chegou, tá treinando bem. Mas eu quero perder peso. Aí a primeira pergunta que eu faço, quantos dias na semana você treina? 3, 4 dias. Aí eu pego e falo assim, vamos fazer uma conta simples? A semana tem quantos dias? 7. Se a semana tem 7 dias, vamos falar metade da semana é 3,5. Só que não vamos colocar um meio. Vamos falar que 3 a 4. Então você está fazendo exercício a 50% da semana. Então você imagina que você vai manter um platô. Você vai fazer, metade da semana você faz, metade da semana você não faz. Ou seja, se você não fizer o 100% de você, você não vai ter resultado. Mas isso a gente está pensando em alta performance? Não. Ou no indivíduo normal, que só quer ficar um pouco mais... Normal, ele tem que fazer todos os dias. Aí você vai cobrar isso dele fazer todos os dias. Ele vai se assustar, você vai assustar ele. Vai falar, mas todo dia? Sim. Até porque qualquer um que quiser fazer o 100% vai fazer 80%. Ele nunca vai fazer 100%. Então já porque para fazer o 100% já é muito difícil. O ideal... Se eu cobrar 80%, ele vai fazer 50%. E ele não vai ter resultado. Então eu vou cobrar eu vou cobrar o 100% sempre. Sabe por quê? Porque ele vai ter resultado. E quem faz o 100% 7 vezes na semana, ele não cansa. Ele começa a criar resistência. O corpo dele tem uma regeneração melhor. Ele tem um pico de serotonina no corpo dele maravilhoso. E ele abaixa o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol... Ele começa a curtir esse processo. Ele começa a ter resultado, né? Dá prazer. Pô, doutor, hoje tem muita receita caseira, né? Você vai aí para emagrecimento, tomar um copo de vinagre, tem um monte de coisa aí que a galera inventa e muita coisa da moda. Fala um pouquinho pra gente do Ozempic, que é uma medicação que chegou aí, não tinha aqui no Brasil, né? E tá meio que na moda aí. Como que funciona, qual o princípio, para quem é indicado? É uma das medicações mais conhecidas que você me fez a pergunta. É uma medicação que muita gente me pergunta em consultório também, porque criou um conhecimento. É uma medicação da Novo Nordisk, esse nome que você deu como... Ozempic é a marca. Ela chama semaglutida. O princípio ativo dela, ela não é uma insulina, mas ela é como se fosse uma insulina. Ela faz o quê? Ela só emagrece com ela quem tem indicação. Qual é o paciente que tem indicação para uso dessa medicação? Aquele que tem resistência insulínica. Qual é o problema das pessoas? Uso da medicação sem indicação médica. Qual é o problema disso? Se você não tem resistência insulínica, você vai virar um diabético usando ela. Porque você está quebrando a insulina que não existe. E quem é que tem insulina no corpo? Quem é que tem resistência insulínica? É quem come doce. Aí às vezes o paciente está lá, obeso, a mulher, vamos falar de uma mulher obesa, vou dar como exemplo. Boa. A mulher está obesa, não praticando exercício e tem um problema tireoidiano. A tireoide dela, ela tem um hipotireoidismo, ela tem uma má produção do hipotálamo para a tireoide, uma enzima, T3 e T4. E aí o que ela faz? Ela começa a metabolizar devagar os alimentos, ela não faz exercício para ter uma queima calórica, déficit calórico, e ela começa a engordar. Aí ela ficou a pandemia os 2 anos em casa, sem ter menos ainda queima calórica, nem até a padaria comprar o pão dela. E ela engordou mais ainda, que o metabolismo dela ficou mais acelerado, ela comeu um consumo mais besteira. E ela tem um problema tireoidiano. Aí ela passou a pandemia a comer salada e frango. E ela não emagreço. Aí o que ela faz? Qual é a canetinha? Ozempic. Mas ela não tem uma resistência insulínica. Ela não está quebrando uma insulina. Você dosa a insulina dela, tá lá 5, 10. O que é uma resistência insulínica? Acima de 20. Aí ela tá gastando R$1.000 na caneta, porque é cara pra caramba. Sim. Ela tá usando a caneta de uma forma errada. O problema dela é metabolismo. É colocar uma medicação para acelerar o metabolismo, tratar o hipotireoidismo dela, ela emagrece muito fácil. Então não existe milagre. E não existe eu dosar uma medicação também. Se eu pegar um irmão gêmeo seu e colocar do seu lado e dosar uma medicação igual para os dois, vai reagir. Cada organismo reage de uma forma. Então não tem só essa caneta. O pessoal conhece muito ela, que é a semaglutida, mas tem a liraglutida, que é um pouquinho mais fraca, que a gente tem que começar por ela. O pessoal conhece como que é Saxenda.
Então, tirando ela, tem qualquer medicação oral, tem a metformina mesmo, que é remédio para diabético, ela faz o mesmo padrão, só GLP-1 e GLP-2. Aí já mais fisiologia, que eu não preciso entrar agora, mas é o que faz essa quebra da insulina. Então você vai quebrar a insulina de uma forma clara, quebrando essa insulina para o resistente insulínica. Se o cara consome muito doce, a mulher consome muito doce, essa caneta vai ajudar, porque você tem um pico de insulina lá em cima. Sim. Só que a insulina é boa. O que é insulina? Insulina, ele gera ATP, é energia. Quando a gente vai treinar, não fala, come uma banana, isso é desde as antigas. É carboidrato. Você precisa de carboidrato, pico de insulina para você poder treinar. Ou depois, no pós-treinamento. Sim. Doutor, me fala uma coisa. Então a gente está falando de gordinhos por enquanto, né? Gordinho, gordinha. E tem o caso do magrinho também, né? O que é mais difícil hoje aí? Imaginamos que dois indivíduos, né? Um gordinho e um magrinho, os dois vão levar o tratamento da mesma forma e com a mesma intensidade. Os dois estão afim da mesma forma de conseguir um resultado. Qual que é mais fácil? Você transformar o magrinho em um cara um pouquinho mais forte, com um pouquinho mais de hipertrofia, um pouquinho de mais massa, ou um gordinho abaixar o peso dele próximo do que ele quer? O que é mais difícil hoje para você tratar? Pergunta difícil essa, viu? Mas eu vou te falar. Trabalhando num cenário supostamente ideal, que os dois vão levar o seu tratamento, vão se dedicar e vão levar o seu tratamento da maneira que você receitar. Vou te falar que não existe. Não mais existe, difícil. Cara. Não existe, sabe por quê? Porque quem é ectomorfo, é magro, sabe a dificuldade que é ganhar massa muscular. E fator genético é uma coisa muito forte. Fator genético. Então, para o cara ganhar massa muscular, às vezes é muito difícil. Eu tenho um paciente meu que, cara, você faz muita coisa para isso aqui de massa muscular. E existe o gordinho que não emagrece, a gordinha que não emagrece, que é muito difícil também o tratamento. Então, assim, é muito difícil de falar isso. O organismo é diferente. Não existe um fator único de eu falar o que é mais difícil, ganho de massa ou emagrecimento. Fator único não existe. Fator genético, aí é muita genética. Existem muitos tipos de pacientes. O organismo, existem organismos variáveis demais. Vai depender de cada indivíduo. Vai depender de cada um. Lógico, se der o 100%, que nem eu falei aqui, um gordinho, ou se der 100% um magrinho querendo hipertrofia, eu vou te falar que a dificuldade é a mesma. É muito difícil para os dois, mas basta uma coisa. Querer e fazer. Porque não adianta você... Eu vou fazer e você quebrar a dieta. Você querer e fazer e não... Porque a dieta vai para os dois. É que nem eu falei pro déficit calórico do gordinho e pro cara que tá fazendo bulk, mas por exemplo, agora para mim, o que é mais difícil você perguntar para mim? O que é mais difícil para mim? Eu, como ser humano. É mais difícil eu ganhar músculo ou eu emagrecer? Aí eu vou falar para você. É muito mais difícil para mim ganhar músculo. Por quê? O bulking para mim é muito mais difícil que o cutting. Eu ficar sem comer, entrar numa esteira e fazer o cardio, para mim é maravilhoso. Agora, para eu ganhar massa muscular, para eu crescer, me coloca para comer. É muito difícil. Mas a dieta do gordinho é mais difícil. A dieta do gordinho é mais difícil? Não é não. Não. Se eu colocar para você aqui a dieta de um atleta, colocar 6.000 calorias diárias para você comer 6, 7, 8.000 calorias diárias, você é obrigado a comer aquilo. Sim. Eu duvido você conseguir consumir 8.000 calorias diárias. Mas limpa. Aí... 8.000 calorias de consumir chocolate, panetone, aí pão, beleza. Mas assim, você está comendo sujo. Você fazer uma dieta limpa é muito difícil. Mas aí já é alta performance. Alta performance. Tá. Aí é alta performance. E o magro que tem um pouquinho de barriga, esse cara também é difícil resolver, cara? O magro que tem um pouquinho de barriga, essa pergunta acho que foi pra ele, hein? Ele tá cerveja. Deixa eu anotar, cadê sua caneta aí, ó? Pega a caneta aí, você em casa. Para com a porção de calabresa. Pega você aí, ó. A caneta que eu vou colocar aí, ó. Essa barrinha é top, hein, meu? Da FCW aí, ó. Isso aqui é só proteína? Não vou ficar... Proteína, mas tem caloria um pouquinho aí, mas pra te dar energia pra conversar comigo. Vamos embora. Então, ó, você que é magro, mas tem aquela barriguinha. É o seguinte, como perder a barriga? Isso é uma coisa muito simples. O magro que já tem aquela barriga é assim, ele só criou aquela barriga pelo consumo errado dos alimentos e pelo o erro nos exercícios. A barriguinha é a coisa mais fácil. Aquele cara que trinca a barriga, que fica seco, ele já tem um fator genético magro, ou ele tem aquela barriguinha porque ele comeu muito carboidrato errado, fritura, eu falo FA, fritura, farinha, fruta calórica ou amido. O cara consumiu isso pra caramba. Então assim, ele tem aquela barriguinha porque ele tomou cerveja, tomou um goró, saiu, bebeu à noite, tomou uns drinks, e aí criou aquela barriguinha.
E eu vou falar pra você, ele fala, meu, preciso perder essa barriguinha, como que eu faço? Simples. Pode pegar o caderninho aí, ó, Rogério. Vamos lá. Vai Tá vai gravado, simples. depois a gente Quer faz um perder a corte com o barriguinha? Tem umas enzimas lá na clínica que a gente é brincadeira. A gente aplica. Pelo amor de Deus, fala sério, já ia lá hoje já, cara. Eu vou pra praia semana que vem, já quer ir trincar. Tem umas localizadas aqui que pega na camisa Não, isso também, aqui chama cara. contrafilé, né? Não, ele Esse já aqui tá pegando atrás ali. Eu falei, o que você quer que eu mexa aí atrás aí? esse aqui é o contrafilé, cara. Então, assim, o magrinho que quer perder a barriga é a coisa mais simples, eu falo, meu. Porque o magrinho, rapaz. ele tem medo de fazer esteira. Puta, nunca fiz na vida, cara. Você nunca fez na vida? Nunca fiz isso. Vai- Eu fiz Faz duas, algum né? cardio. Algum cardio você faz. Zero. Nada de cardio? Zero. Nunca fiz cardio na vida. Nunca Mas você falou que fez? você era bem magro, né, Rogério? Cara, é assim, que nem agora, eu fiz uma cirurgia, uma vasectomia recentemente. Tava treinando, tava com 90 e alguns quilos aí, 92 quilos. Um pouco mais de massa, é claro que tinha um pouquinho de gordura, não sei te dizer porque eu não fiz o cálculo da bioimpedância, mas estava melhor do que eu estou hoje. E aí ficou um mês e pouco parado, comendo um pouco mal, emagreci, ó, perdi braço, perdi perna, mas a barriguinha ali, um pouquinho da barriguinha ficou. E mesmo quando eu estou treinando, também não faço cardio, né? Às vezes eu pego forte na musculação, às vezes chego a treinar até 7 dias na semana, mas na hora do cardio, raramente, mas muito raro. A cada, tipo, sei lá, 3 meses eu faço um dia de 20 minutos de esteira. Mas é porque você não gosta? Detesto, mas tem que fazer, né, cara? Senão não dá, né? Eu falei aqui pra você que o cardio tá no nome. Cardio. Coração, cardiovascular. Coração, circulação. Cardiovascular, coração, circulação. Você sabe qual é o paciente que mais morre? É o que infarto e AVC. Por que ele morre? Você imagina que esse cara, o que mais morre, o que infarta, pode ter infartado por estresse ou alguma coisa, mas é o cara que não faz cardio. Aí você vai falar, como assim? Mesmo ele treinando, fazendo musculação legal ali. Mesmo ele treinando, fazendo musculação legal. O que é o cardiovascular? Vascularização para um cardio. Cardiovascular, vascularização para um cardio. O coração cardio, ele tem ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Tem válvula, veia e aorta pulmonar, tricúspide e mitral. São 4. Então o que acontece? Você tem ali uma circulação venosa que sai dali. Se entupir ela por uma aterosclerose, é porque você fez coisas erradas e não fez o cardio. Você não tem um bom retorno venoso na sua vida. E tá no nome. Eu falo, quer viver, eu falo para todos os pacientes, faça cardio. Quer ter longevidade, faça cardio. Qualidade de vida, faça cardio. O cardio não é para déficit calórico. Não é para você ter a queima. Ele só tem a queima depois dos 20, 30 minutos em cima de uma esteira. Você fazer 20 a 30 minutos é para um retorno venoso. Para você viver. Você quer viver? Faça cardio. E eu não estou falando só esteira. Bicicleta, escada, qualquer exercício cardiovascular. Então, não existe a possibilidade de um ser humano querer viver mais sem fazer o cardio. Quer viver? Faça cardio. É simples. A pra conta quem não quer fecha. fazer apenas sem querer alta performance e tal, mais de 30 minutos diários. Faça cardio. Tá, mas vamos... Você quer perder peso? Acima de 30 minutos. Você quer viver abaixo de 30 minutos. Legal. É um padrão. Aí eu sou ectomorfo. É só consumir mais calorias. Você quer ter o abdômen trincado? Começa a subir na esteira e começa a fazer uma esteira. Ah, mas eu vou perder massa muscular. Se você comer a quantidade certa de proteína, vamos fazer uma dieta. Vou calcular uma dieta para você. 2,3 gramas de proteína e vamos colocar aí uma dieta com 2.000 calorias para um ectomorfo. Ele vai fazer 30 minutos de cardio todos os dias e vai fazer abdominal. Ele vai emagrecer e perder massa muscular? Não vai. Ele vai ter um abdômen trincado? Vai. É só colocar um danoninho específico, dar um estano pra ele, brincadeira. Eu vou colocar alguma coisa que vai potencializar. Então, assim, o Conselho Regional de Medicina não tá permitindo pra estética. Então, peraí, eu não vou falar isso que eu vou fazer, não. Segura esse corte aqui, a gente vai falar mais pra frente. Então, vamos lá, então, só pra dar uma recapitulada, porque eu tô querendo fazer um projeto com você e vamos ver se topa aí até o final desse bate-papo aí.
Até o final do ano eu coloco ele no palco. No palco? No campeonato de fisiculturismo. Vamos? Ou pra dançar axé? Qual que é? Você palco pode de fazer os fisiculturismo? dois. Desafio, hein, doutor? Mas vem Nunca cá. subiu, né? Nunca. E acho que também não vou. Tô velho Não. já, tô tiozão. Não, Imagina você de trabalho. sunguinha, passar aquele óleo no corpo, hein? Então eu vou. rapaz. Pode passar o óleo no corpo? Protan. Marca aqui, ó, Protan, hein? Deixa eu falar, doutor. Com 30 minutos diários, é possível zerar abdômen, dando uma olhada assim no meu caso, com musculação, dieta, uns danoninhos aí, né? O que você acha? É assim, ó. O ano passado, Não vou conseguir mais de 30 minutos diário, cara. quem quer ter certeza disso, o ano passado eu fiz um projeto. Tá lá no meu Instagram, nos stories, lá nos destaques, né? Que deixa lá em cima. Eu fiz um projeto com o Toguro, lá da Mansão Maromba. Ele me desafiou. Ele fez um desafio comigo. O projeto dele era 120 dias. Só que os 120 dias ia cair no Natal, Ano Novo. E eu falei, não, eu vou fazer em 100 dias. Então eu fiz um projeto de... Bateu certinho, 107 dias. Eu filmei meu projeto inteiro. Em 100 dias, foram 3 meses, 3 meses e meio. Eu mostrei meu antes e o depois. Vocês chegaram a ver. Mas assim, eu tava gordinho, eu tava montando a clínica, trabalhando pra caramba, consumindo, tava comendo besteira, caloria errada. E aí quando eu tava no meio de um vídeo, cuidando de um gordinho lá da mansão que eu fiz perder 30 quilos, ele no meio do vídeo virou pra mim e falou assim, você que é o doutor então, você faz acontecer, então por que você não põe um shape de palco? Puta. Eu pus. A galera viu, em 3 meses. Abdômen trincado, mesmo com o rasgo que eu tenho no meio da barriga. Então tá lá no meu Instagram, até postei esses dias aí, ó, pele fina, abdômen trincado, sem perda de massa muscular. Doutor, fala o seu Instagram aqui pra galera te seguir depois. @doutor, escrevendo doutor, D-O-U, certinho, Ahmad, A-H-M-A-D. Do jeito que tá ali, só que tá ali, né? só escrever doutor de vez do DR. E aí, tá lá nos destaques, projeto 111 dias, acho que bateu 111 dias. Só que aí deu 107, era 111 certo. No final, até o Natal. E eu fiz. Vou fazer um projeto com você então. Você acha que Eu te desafio. Tá. Projeto comigo em 120 dias aí, 4 meses, daqui pro 120, final do ano. Começando segunda-feira? Segunda-feira, você tá na porta da clínica, eu duvido, hein? Vou lá, vamos filmar lá. Vou lá na Quero sua ver. clínica, que é pertinho da minha. Tá aqui, tá gravado, hein? A galera tá vendo, Pessoal, eu tô cheio de testemunha. segunda-feira tô lá na clínica do Dr. Ahmad. Em Fechou? 4 meses ele aprende a falar meu nome também. 4 meses eu fico no shape, doutor? 4 meses no shape e falando árabe. Aí é desafio. Ficou mais difícil ainda. Ahmed. Quantos quilos eu vou estar, doutor? Não vamos mexer no peso. Quantos vamos. quilos não. Você vai ganhar massa Estética. muscular, Vamos ganhar massa estética. muscular e perder gordura corporal. E os cambitos? E os cambitos? Vai se dedicar 7 vezes por Vai semana. engrossar as perninhas também, as Vamos canelinhas? fazer Ele não usa acontecer. bermuda por causa disso. Eu doutor. uso, não tô nem aí, filho. Não usa. Vamos fazer acontecer. Quando usa, fica com Quem vergonha. vai fazer acontecer vai ser ele. Eu não quero esse negócio de, você vai dar o 100%. Então lá o que eu vou ter com você? Eu vou te procurar, vou fazer esse desafio com você. E o que eu vou ter? Eu vou ter um acompanhamento. Inicialmente você vai fazer alguns exames. Primeira coisa, isso é uma dúvida até dos meus pacientes. Chegam na clínica, quando a gente vai comprar um carro, você tá lá na concessionária, você chegou lá para a concessionária, você gostou do carro. Primeira coisa, você gosta da funilaria. Vamos testar o carro. Não, você gosta da funilaria, o carro é legal. É a mesma coisa no meu tratamento, eu estou te vendo. Eu quero saber como que é por fora. Faz uma bioimpedância. Eu sei quanto tem de gordura, de músculo. Preciso entender o seu corpo. Eu tenho que abrir o capô do motor do carro. Ou seja, saber função renal, hepática, circulatória, hormonal, tiroidiana, as vitaminas, os minerais. Eu preciso te entender da ponta da sua cabeça até a ponta do pé. Eu vou fazer um exame laboratorial, exame de sangue. Sim, sim. Que eu consigo identificar tudo isso. Feito esse exame de sangue, saiu o resultado, você volta. Eu vou avaliar esse exame, vou te explicar todo o seu exame e vou conduzir um tratamento acima desse exame. Eu vou falar assim, é melhor a gente fazer isso, isso e isso. Isso aqui está faltando aqui. E o tratamento consiste em quê? Dieta, Depende. basicamente. Depende. Eu vou te falar que 80% a 90% dos meus pacientes eu descubro no exame que estão com várias coisas erradas. Se você tiver com um pico de cortisol, vamos melhorar esse metabolismo. Se você tiver com uma tireoide subclínica, vamos melhorar essa sua tireoide. Se você tiver com déficit hormonal, você está com 42? 43. Falei a idade dele aqui, nem sei se podia. Pode, Mas pode, é o seguinte, você está com 42, 43 anos.
A literatura já condiz, de 25 a 30 anos, você cria estabilidade das funções hormonais. Pós 30 anos, você começa a ter um declive. Ou seja, o homem pós 30 anos, há uma possibilidade grande, porém tem que fazer exames e ter uma anamnese para a gente ter certeza. E aí eu vou falar para você se existe a possibilidade de fazer uma reposição hormonal. E aí a gente inicia uma reposição hormonal. Melhorei isso. O famoso Danone, né? Danone. A vasectomia pode influenciar, doutor? Diretamente não, indiretamente sim. Aí eu vou te explicar. Diretamente ela mexe na testosterona? Não. Ela quebra espermogênese. Não tem produção própria de testosterona endógena. O que é produção endógena? Que ele produz no testículo. A sua testosterona, o hormônio do homem, é produzido aonde? Testicular. Então, indiretamente, diretamente ele não vai, ele bloqueou só a espermogênese. Sim. Só que indiretamente. Até porque o veículo é o sangue, né? Então vai continuar. Justamente. Então, assim, mas indiretamente, digamos assim, ele fez a vasectomia, ele é sedentário, ou seja, há várias possibilidades. Ele é diabético, digamos assim. Há várias possibilidades de uma cadeia de perda de função hormonal. Só a vasectomia, se o cara tem atividade física, ele é um cara que faz cardio todos os dias. Então, assim, começar a fazer, velho. O cardio é um dos melhores exercícios para estímulo da função hormonal endógena. Então, você quer criar uma testosterona própria do seu organismo? Faça cardio. Você quer ter um retorno venoso? Faça cardio. Você quer ter um coração bom, uma frequência cardíaca boa? Faça cardio. Você quer ter um raciocínio mais lógico? Faça cardio. Não está fazendo cardio? Você vai começar a perder isso. Quem tem Alzheimer, quem tem hipertensão, quem tem diabetes, não faz cardio. Então faça cardio. Eu pego Cardio muito no pé. É vida. Cardio é vida. Eu falo, então, cardio não pode... segunda-feira... Não, segunda-feira por quê? Viajar, esse é o brasileiro. E daí que você vai viajar? Você vai viajar. Campos do Jordão é tão bom vai pra fazer Campos do Jordão, cardio, né? Friozinho, Às 5 coloca da manhã. uma blusa 5 horas da manhã, pega a namorada e a mulher, né, casado, pega a mulher e vai, vambora. Ixi, ela vai me uma matar. delícia. Não vai te matar nada, porque se traz ela. Aí ela vai com a minha mulher, que vai te esposa, matar se você não a fizer minha esposa cardio. é especialista na clínica de hormonização feminina. É especialista. Vou levar ela lá também. Preciso levar a minha também. Aí que eu quero o seguinte, então eu tô desafiando aqui a sua esposa com a minha esposa também fazer o projeto junto com você de 120 dias. Agora eu quero ver. Aí eu vou perder essa aposta aí que ela tem mais dificuldades, como que eu posso dizer? Ela mais faz preguiçosa exercício? que eu. Preguiçosa. Não, mas essa daí que é boa pra gente fazer a mudança. A sorte vai que é levar ela magrinha. lá. Como é que ela chama? Bianca. Bianca, você que tá assistindo aí, ó. Você vai lá na clínica e vai começar a fazer academia junto com a Cíntia. Vamos Tá lá. ferrada, já era. Tá no projeto junto. Vamos ver, se ela topar, já tem eu que levo topar, mesmo. ela vai topar. Beleza, então. Então, desafio aceito. Segunda-feira, vou ver se você tem agenda lá segunda-feira para me receber. Tenho. Vou Se não lá, tiver, a gente arruma. A gente arruma um tempinho. O que eu gostaria de falar agora? Você falou da parte hormonal, né, cara? Me fala aí, a gente está vendo na televisão aí a questão dos hormônios, que talvez, né, o conselho venha com uma proibição de poder estar utilizando a questão do hormonal para fins estéticos. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós, disso para nós. Eu cheguei até um tempo atrás fazer uma live, muita gente falou, putz, eu não podia assistir, e eu vacilei na live, eu esqueci de salvar e eu apaguei. Devia ter eu salvado e fechei. deixado ela, né? Mas eu fiz uma live sobre isso. Essa vai ficar perpétua, fica tranquilo. E a galera então que não assistiu, a oportunidade está aí. Ó. Muita gente me pergunta isso aí. Acho que saiu aí pelo conselho, em 3 semanas para cá, sobre os médicos não prescrever mais o uso de hormônios para fins estéticos, perfeitamente. Eu achei maravilhoso. Tá certíssimo o CFM, foi o CFM, Conselho Federal de Medicina, não o CRM São Paulo. Isso foi uma coisa maravilhosa. Aí, por quê? Você imagina que no meu consultório eu vivi isso pedindo pelo amor de Deus pro CFM fazer isso. Aí você vai falar, por quê? Porque você sabe que assim, vocês na área de vocês, como eu na minha, existe um padrão comercial muito alto. E aí o que aconteceu? Médicos indo pelo esse padrão comercial, eu não quero ser antiético aqui, mas assim, implante de chips hormonais, venda. Ou seja, chegava lá, eu tava passando às vezes no meu Instagram, patrocínio, e eu vendo um monte de médico falando assim, ó, vem pra cá, eu coloco o chip da beleza em você. Chip da beleza, exatamente. O chip da beleza virou uma moda. Vulgarizou a parada. Não, pra caramba. Eu atendi mulher com esse chip da beleza
com efeito colateral péssimo. Ou seja, o chip da beleza é uma base de gestrinona, é da família da 19-nor. Ou seja, é um típico derivado de um hormônio. Só que ele tem que ser conduzido para um paciente que faça exames e um paciente certo. Só que aí o que acontece? Imagina que aqui no Tatuapé, na região... Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. O cara saía lá do Rio de Janeiro, um dos pioneiros aqui na região. Via lá do Rio de Janeiro, chegava aqui e cobrava 15 mil reais para colocar o chip da beleza. Não existe chip. Aquilo ali é um pellet hormonal. Não deixa de ser um hormônio transdérmico. Sim. Você colocar ele intradérmico. Então é um pellet de hormônio. Eu coloquei esse pellet em mim, eu coloquei 14 chips em mim. Eu coloquei 14 chips da beleza. Só que esse em base da beleza é o de gestrinona para mulher. E aí o que acontece? A mulher que não tem a indicação certa para esse uso de hormônio, ela estava tendo só o efeito colateral. Fora o chip, ainda tem que estar associado à alimentação. Não, mas não só isso, ele tem que ter indicação, né, desse chip. Fora a indicação, fora isso. Né? E aí o que acontece? Ele vinha lá do Rio, o cara vinha do Rio, chegava aqui e cobrava 15 mil reais. Aí ele colocava em 10 mulheres, colocava 150 mil reais no bolso e ia embora. Ele fez exame para paciente? Não. A paciente tinha indicação? Não. Acompanhou? Ele gastou nesse chip? Eu falo. Esse pellet hormonal, ele custa no máximo R$1.000, o mais top. Ele colocou 14 mil, 10 pacientes, 140 mil reais no bolso, sem nada. Aí eles começaram. Nossa, isso dá para ganhar dinheiro. Começou aquela coisa. E aí começou, com certeza, ter efeito colateral e cair dentro do CFM como processo. Porque eu tive muito retorno de paciente assim, que foi me procurar, doutor, pelo amor de Deus, me salva. Cheio de acne aqui, cabelo caindo, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou ajustar isso aqui? Eu falei, o que você fez? Ela, depois que eu coloquei o chip da beleza, me deu isso, como se fosse uma coisa normal. Eu falei, por que você colocou que chip? Que beleza? Não, para melhorar a pele, para melhorar cabelo, não sei... sem fazer exame, sem fazer nada. E sem acompanhamento também, sem acompanhamento. E aí eu falei, mas procura o médico que colocou aí agora. É coisa errada ele ter colocado. Cadê seus exames que você fez antes? Ah, eu não fiz exame. Aí eu passava mal. Falei, você não fez exame para colocar um hormônio dentro do seu corpo? Qual é o sentido? Qual é o sentido de você colocar um hormônio dentro do seu organismo sem fazer um exame e ver se você tem necessidade? Ah, quer dizer, então peraí. Então é para fins estéticos. E aí a gente fala assim, quando fez isso, o CFM impôs isso, certíssimo. Por quê? Não é para vender hormônio. Ninguém aqui está trabalhando no comércio, estou vendendo. Você tem que tratar. Eu falo que dentro da minha clínica eu tenho tudo. Qual éster de testosterona você quer? Propianato, cipianato, fenilpropianato de testosterona. Você quer uma trembolona, que é da família da 19-nor, nandrolona, que é da família da 19-nor. Você quer um derivado de DHT, estano, oxandrolona, oximetalona, hemogenia. Eu tenho tudo. Vamos lá, eu trago tudo. Você quer um hormônio? Me procura. Só que eu só vou prescrever para você se você tiver indicação clínica. Médica. Se você tiver indicação clínica para eu prescrever para você, legal. Se você é atleta de fisiculturismo e já vem com uma cadeia lá de trás de um receptor que já trabalha com esse tipo de medicamento, tudo bem, eu vou te alinhar. E aí eu trabalho conjunto hoje até com coach. Eu falo assim, eu sou um coach que trabalha junto com coach. Hoje na minha clínica eu dou assim, uma porta aberta para os coaches. Por quê? O cara que quer tomar um danoninho, ele procura o cara da academia que é fortinho. Só que o cara que é fortinho vai falar assim, ó, toma isso com isso que é top. Ou seja, ele sabe que da laranja faz um suco de laranja. Mas como é que é o processo? Você tem que escolher uma boa laranja, ela tem que ser lisa para ser mais doce, uma coloração mais top. Para cortar é melhor você cortar assim. Para você, o que eu quero dizer? A diferença do coach saber que é só laranja, faz a laranja, você tem que saber se ali você pode cortar essa laranja, se você cortar essa laranja, como é que você vai espremer, se essa laranja vai ser boa, é o processo. Tudo tem um processo. Então, ou seja, é o processo. O processo é onde eu entro. Vamos fazer exame. O cara tá... Sabe um paciente que... Eu tive 2 já que infartaram. Recentemente infartou 1. Fazendo protocolo, tomando as coisas, e aí de repente foi lá na clínica e me trouxe uns exames. Ah, doutor, trouxe para você avaliar. Eu peguei o exame e fiz assim, falei, meu amigo, você vai infartar. Você vai morrer. Você vai infartar. Seu hematócrito, porque faz uso de reposição hormonal, faz um empilhamento e aumenta o hematócrito. Regeneração celular, engrossa o sangue. É o cara que infarta, que morre. Um monte de atleta morrendo por conta disso. E é o cara que morre sem saber o que aconteceu. Tá tomando texto errado, tá empilhando, tá com 3 mil de texto. Aí ele tá lá com o hematócrito altíssimo, acima de 50, que o hematócrito tem que ir até 50.
e não fez exame. Então tem que acompanhar. Para repor hormônio tem que acompanhar. De 2 em 2 Sim. meses, 3 meses. Aí eu peguei o exame do cara e falei, amigo, você vai infartar. Ele deu risada. Saiu e falou, não, o que é isso, o que? Passou 3 dias. Isso aí era uma quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira ele ligou na clínica. Quero falar com o doutor Amati. Eu não tava. Treino de manhã, eu gosto de acordar, fazer meu treino. As meninas me ligam de manhã, ó, doutor, urgente aqui, o cara quer falar com você, tá desesperado. Eu falei, não. Passou. Isso aí era umas 9, 10 horas da manhã, quando abriu a clínica. Às 8 horas abri a clínica. 11 horas da manhã eu cheguei na clínica. Eu acordo todos os dias, eu treino, depois eu vou pra clínica. Cheguei na clínica, as meninas falaram que ia chegar às 11 horas, eu fui pra atender um paciente, já bateu na minha porta. Doutor, tá aqui o telefone. Eu falei, caramba, ele de novo, desculpa, pedi pro paciente que estava atendendo. Eu falei, o que foi? Atendi. O cara estava no Hospital Vitória, tinha acabado de infartar. Infartou à noite, de domingo, fez o cateterismo e angioplastia de manhã. Aí eu já falei, não dá tarde, pra né, brincar, meu, não dá. Mas ele ficou vivo. Quantos Ele anos? teve uma segunda chance, 42 anos. E aí eu falo assim, meu, quer fazer as coisas? Faça. Você tem que fazer as coisas com planejamento. Eu quero viver. Você não é atleta, não adianta esses caras tomar, tô tomando um trembolona. Não é atleta, não toma, cara. Não vou prescrever, não é atleta. Você não vive, você não sabe nem fazer o protocolo. Aí chega lá na clínica, ela toma, fazendo uns protocolos loucos. Fala, meu, não vai dar certo. Você está usando droga que é neurodegenerativa, neurotóxica, você vai dar ruim para você. Cara, não vale a pena. Tem muita coisa que não vale a pena. Quando vale a pena, eu falo. Eu sou transparente. Vamos fazer um protocolo show? Vamos repor hormônio? Eu tenho 40 anos, minha testosterona está baixa. Vamos deixar a testosterona em 1000. Top, 800, 900. A testosterona do homem tem que vir, tá? Pela literatura, 300 até 900. O que é uma testosterona bom? 600 até 900. Sim. Você deixou 900 mil? Tá ótimo, você tá vivendo. Você tem que viver. Como é que tá a sua disposição? Tá boa. 1000. Como é que tá a sua libido? Pô, tô comparecendo em casa. Como é que tá o trabalho? Eu cheguei a um paciente agora, eu inaugurei a clínica faz 2 semanas. Ele bateu lá na minha clínica, na porta, não era nem consulta dele. Doutor, deixa eu falar com você. Eu falei, claro. Doutor, vim aqui, eu quero te dar um presente. O que você está precisando? De uma televisão, uma cafeteira? Eu quero te dar um presente top. Sua clínica, pode pedir o que você quiser. Eu falei, por quê? Aí ele virou para mim e falou assim, meu, você melhorou a minha vida. Melhorou. Eu falei, por quê? Falou, cara, eu te conheci, foi a melhor coisa da minha vida. Mas eu falei, o que aconteceu? Ele é bem conhecido aqui na região. Tem uma rede aí de construtora. Aí ele chegou em mim e falou assim, meu casamento estava acabando, meu trabalho estava estabilizado, já tinha todos, agora eu estou contratando mais funcionários, eu estou fazendo um MBA, o cara está quase 50 anos, falou, eu estou fazendo um MBA, contratei mais gente, minha mulher tá felizaça, quer vir aqui também que não tá nem me aguentando, você salvou meu casamento. Virei eu falei, garotão. Tudo isso por equilíbrio de testosterona ou não outras só coisas? Consultoria, aí vem a palavra coach. Porque eu falo assim, eu não sou aquele cara que vai dar atendimento para o paciente, toma isso aqui e vai embora. Não, eu faço tudo isso que eu estou fazendo aqui, é um atendimento. Eu vou falar, presta atenção, cardio todo dia, ele vai ter um estímulo endógeno. Você vai fazer cardio todo dia. Você vai entrar na musculação, não gosta de musculação, vai fazer pilates, vai fazer dança, vai fazer natação, vai fazer agora que está na moda lá como é que chama? Beach tennis. Beach tennis. Tá o Faustinho lá, eu saí lá no Instagram do Faustinho, gente boa pra caramba. E Faustinho, tem que assistir esse vídeo, hein? E aí eu falei, vai fazer exercício, qualquer coisa. Então você vai ter uma estimulação endógena, seu corpo vai reagir de uma forma top e você, se tiver necessidade, lógico, você não tem mais 20 anos. Eu vou fazer uma reposição hormonal tranquila para você ter vida. E aí você vai viver, porque assim, antigamente também muita gente tem preconceito, tá? Falar, não vou repor hormônio porque isso aí dá câncer na próstata. Muito homem tinha essa ideia de antigamente. A literatura de 2012 e 2018, tem 2 literaturas, comprova o quê? Se você tiver testosterona baixa, você tem a probabilidade de ter câncer. Não existe literatura que você tem câncer se repor hormônio. Não. Problemas do coração também, né? Pra quem tem... Hipertrofia, mas isso aí com dose suprafisiológica. Aí a gente está fazendo de doses cavalares para ter hipertrofia cardíaca. Então assim, faça cardio. Eu repito isso milhares de vezes. Doutor, essa é a parte mais difícil, hein, Pra cara? deixar um esteiro em casa. Né? Eu tenho uma bike de spinning em casa, né? Vamos ver E não usa, né? Não, eu uso. Tem umas toalhas penduradas em cima. Aí cabide, virou cabide. Tô usando, né, cara? O importante é A usar. maioria usa como cabide.
Doutor, papo sensacional. Muito legal, cara, muito bom. Desafio tá aceito. Desafio tá dado. Aí, né? Até A gente... meia-noite aí. Dá, tem história aqui também. Você viu que eu gosto de falar pouco, né? Não, os fala... pacientes entram na minha consulta e falam, meu, consultinha de 5 minutos, achando que é consulta do SUS. E fica 30, 40 minutos, que eu não embalo e fica 1 hora. Porque eu falo, meu, tem coisa pra aprender. Eu falo, meu, é o tempo. E eu tô ali, eu falo, meu, acordo cedo pra dar o melhor de mim, todos os dias. Eu falo assim, gosta, eu sempre fui assim. Eu falo, meu, se não for pra dar o melhor de mim, se não for pra chegar e fazer a diferença, somar na vida de alguém, eu prefiro nem fazer. Muito legal. Doutor, já era pra ter passado esse presente pra você. Pega aí, Vagnão, passa pra ele. Ó, presentão aqui hoje, hein? Presente da Jalecos. Infinity Jaleco aí pra você. Vai ser prova aí. Gostei, agradeço aí o pessoal da Infinity Jalecos, hein? Top. Você hein? posta, Gostei. tira uma fotinho lá pra nós. Vou usar, hein? Top. Sempre bom um jaleco novo. Como eu te disse, né? O desafio tá lançado. Vou colocar o shape, hein, doutor? Tem Só muita não sei- testemunha, não vai fugir Só não sei segunda-feira, essa hein? questão do cardio aí. Vou tentar fazer o Vai máximo fazer. possível. Vai ser Vai difícil, mas fazer. eu vou pegar isso daí. Porque aqui é alta performance também, né? Não adianta só trabalhar, dar curso, Exatamente. ter podcast, fazer um monte de coisa. Tem que cuidar do corpo, da saúde, para tudo isso conseguir ser levado adiante, Se né? os caras conseguem, a gente tem que conseguir. É assim, Doutor, ó, não exemplo vale nosso nada aqui. nessa vida. Isso aqui fica, essa parede fica, tudo isso aqui fica. Você só leva uma coisa pra vida. Quem é você e o tempo que você dura aqui dentro. Então assim, tem que fazer exercício todos os dias, tem que fazer o cardio todos os dias. Eu pego muito no pé disso, porque não adianta você viver até 50, 60 anos e morrer e ter aí, ó, uma casa boa, um carro bom. Você tem que viver 100 anos. Isso tem que se dedicar para a sua saúde, que é prioridade. Viver com qualidade. Apenas né? isso. Qualidade. Qualidade. É isso. Doutor, fora esse presente aqui, a gente vai deixar mais um presentinho com você, acho que está aqui do lado. Tô cheio dos presentes, olha louco. Esse presente aqui é o seguinte, doutor, a gente já está virando marca aqui do nosso podcast. Passa para ele aí, Vagnão, vamos ver se ele curte. Top, hein? Vamos ver se você entende. Pode abrir, Esse abrir. eu faço questão de você abrir. Você deu uma aula aqui para nós hoje, doutor, uma aula de saúde, uma aula inclusive de empreendedorismo. São facetas de dente? Como é? Não vai colocar um negócio em mim? Vale né? faceta? Ele vai fazer o projeto comigo, tem que ver. Não, vamos colocar as facetas de baixo aí, ó. Já vi que você só tem em cima. Esse aí é um livro, doutor. Mas tem uma particularidade nesse livro aí, cara. Vê se você encontra aí a particularidade dele. Ele tá em branco. Ele tá em branco. Esse livro aí em branco, cara, é assim, você deu uma aula para nós, você deu um curso para nós aqui hoje. Muito bom. É muito bom, por sinal, aqui de saúde, de como cuidar da nossa vida. Esse é um estímulo para você tentar, que a gente quer estimular você com esse livro em branco, tentar colocar um pouquinho do seu conhecimento nesse livro. Você já pensou em escrever um livro ou uma técnica da sua área aí para tentar... Talvez uma autobiografia. Que seja aí para tentar disseminar. Eu acho legal, a biografia eu acho muito importante, mas assim, acho interessante mais ainda você passar esse conhecimento. Você já pensou em fazer um livro ou uma apostila, um curso online que talvez um paciente que mora longe de você e quer aprender um pouquinho dessa área que você atua hoje, é um estímulo para você tentar fazer esse... Top. Achei isso muito bacana. É uma coisa que a gente para refletir e pensar, né? Colocar no papel tudo que você falou aqui tudo pra que gente uma pequena parte do que eu falei. Deixar esse livro num local que sempre o doutor vai visualizar e vai lembrar e falar, pô... Se você todo dia isso é um estímulo muito legal. Eu todo gostei dia mesmo, escrever de uma coração. página aí e pensa nisso daí, doutor. Você está aqui em São Paulo, na Zona Leste, você tem um atendimento aqui, mas pensa em atender um pessoal um pouco mais longe, né? Outros estados, outras cidades, né? Não vai ter aquele atendimento que tem o seu personalizado, mas de repente você consegue colocar um plano aí para melhorar um pouquinho a vida, a saúde de quem está longe e não está conseguindo ver aí. Perfeito. E agradeço a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, obrigado mesmo pelo convite. Show de bola. Um dos melhores aí que nós tivemos até hoje aqui. É sempre um assunto que todo mundo curte, né? Perder um pouquinho de peso, ganhar um pouquinho de massa magra. E, cara, espero que tenha outras vezes aí a oportunidade nossa de receber você aqui. Com certeza estarei aqui. Foi leve, show interessante, muito bom. Obrigadão. Espero voltar ainda para contar mais histórias aqui. Sempre marcar, tem, vamos que a gente que não para. Vamos marcar. Doutor, esse podcast fica por aqui. Agradecemos mais uma vez
ao Dr. Ahmad. Ahmad. Não vai aprender até o final a falar. Uma hora eu aprendo a falar Uma o hora nome aprende. dele. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Valeu!